Dado Kim, eu queria derivar um pouquinho aqui dessa nossa conversa. Os maiores desembolsos do BNDES aí ao longo dos anos foram para Angola, Argentina e Venezuela. Independentemente da questão do calote que o deputado Quinalha já citou aqui, a Argentina está de novo aí nas portas do Brasil, do BNDES, pedindo ajuda para fazer um gasoduto de Vaca Muerta. Como é que o senhor vê essa possibilidade de novo, o BNDES ajudar um país aí numa situação não muito favorável economicamente? Acho que a nossa experiência nesses três países foi absolutamente fracassada, né? Nós sofremos calote, nós sofremos prejuízo, né? O Brasil, aliás, foi inclusive, sofreu acusações aí internacionais de estar beneficiando seus aliados mais próximos aí do presidente da República, o presidente Lula, com benefícios por meio desses empréstimos. Então, eu acho que a gente entra, né, e quando a gente fala de BNDES, não pode falar apenas da exportação, mas também da política de campeões nacionais, mais uma vez, quando eu falo do sequestro, né, do interesse, né, por parte de grandes empresários privados que não vivem de prestar o melhor serviço, que não vivem de conceder o melhor produto, mas que vivem de ser amigos do governo e conseguir benefícios em razão disso. Quando a gente promove, quando a gente incentiva essa política, inclusive para essas empresas promoverem obras nesses três países que você citou, a gente não está aumentando a competitividade, a gente não está aumentando a exportação do Brasil para fora, a gente não está... Exportação para fora é bom, né? A exportação do Brasil, o que a gente está fazendo é basicamente tirar o dinheiro dos pequenos e dos médios empresários, que aí eu discordo do Arlindo em relação a garantias. Eu não tenho a menor dúvida de que ia fazer fila de pequenos e de médios empresários com imóveis e com maquinário para conceder como garantia e obter juros abaixo da taxa de juros de mercado por meio do BNDES, tá? Sobrando empresários que adorariam ter as condições que hoje grandes empresários amigos do governo conseguem com o BNDES. Isso não acontece, a gente não aumenta a nossa produtividade e mais do que isso, não tem o principal ponto para a gente melhorar a nossa exportação, que é melhorar a nossa produtividade abrindo o nosso mercado. A nossa indústria utiliza um maquinário obsoleto, caro. Elas não conseguem importar bem de capital por causa da tributação. Mesmo que a gente não produza no Brasil e que poderia aumentar a competitividade da nossa indústria, a gente coloca um imposto de importação abusivo. E aí a nossa indústria fica absolutamente pouco competitiva. A gente protege a ineficiência, a gente subsidia a ineficiência. Como diz o professor Marcos Mendes, aliás, que é uma das principais autoridades no assunto. A gente utiliza dinheiro público para subsidiar um produto que é mais caro e que é pior, e o consumidor brasileiro é obrigado a consumir em razão do protecionismo que a gente impõe já há décadas e que trespassa governos. Deputado Quinalha, sua opinião sobre essas últimas afirmações? O senhor concorda que é um erro insistir, por exemplo, nesses três países, de novo a Argentina pedindo aí ajuda? Olha, partindo do pressuposto que o Brasil é um país líder natural pela nossa economia, pela nossa extensão de terra, pela nossa população, e toda a América Latina sabe que, especialmente no Mercosul, para onde o Brasil pender, ele leva junto, para o bem ou para o mal. Pois bem, nesse sentido, eu quero dar o exemplo do Paraguai. A Venezuela deve dinheiro para o Paraguai. E sabe desde quando que o Brasil se relaciona com a Venezuela? Desde 1995. Porque, às vezes fica parecendo que o deputado Kim, ele faz um parênteses, onde ele analisa só os governos do PT. A pergunta que eu quero deixar para ele, então, fora do PT foi uma maravilha ou não? Porque eu fiquei na dúvida. Mas voltando, então, o Paraguai, a Venezuela deve dinheiro para o Paraguai. E o atual presidente paraguaio, ele critica o Maduro, critica a Venezuela, fala que não concorda, mas mandou o embaixador agora para a Venezuela. Por quê? Eu tenho que me aproximar para poder receber. É muito mais inteligente do que você demonizar a partir da questão ideológica. Segundo, não sei quem toma como referência quase absoluta os Estados Unidos da América. Pois bem, os Estados Unidos, com a guerra Rússia e Ucrânia, Estados Unidos aliviou, digamos, parte daquela mão de ferro que sufoca qualquer país. Então a Venezuela, agora, ela nunca disse que não vai pagar o Brasil, por exemplo. Portanto, ela agora, ao ser suspenso relativamente o bloqueio, creio que isso pode ser revertido. Agora, na proposta do governo que foi encaminhada, vão se estabelecer condições para duas coisas. Primeiro, qualquer país que tenha incorrido numa falta, numa falha, num calote, qualquer coisa, não poderá repetir. Então, está previsto
nessa proposta, nesse projeto de lei de regulamentação. Segundo, que é exatamente para atender os médios, pelo menos, ou até os pequenos empresários, então vai ser proporcional, digamos, à exportação que vai, o empréstimo vai ser proporcional à exportação que vai conseguir fazer, quando for o caso da exportação. Então eu acho que a proposta do governo, ela vem eivada de informações, de dados, e o debate sempre é livre. Deputado, o senhor faz um recorte só do PT? Ué, a gente está debatendo aqui a política do BNDES do PT. Então, evidentemente que o meu recorte vai ser o histórico que nós tivemos da administração do BNDES nos governos petistas. Então já avançou muito. Significa que durante todo o resto do período o BNDES foi bom? Não. Então precisa provar, precisa provar que foi o PT que azarou o BNDES. Não, se não está azarado... Eu disse, nós estamos debatendo uma política do BNDES que está sendo implementada pelo PT agora e que já foi no passado. Ora, eu vou fazer um paralelo com a política que vocês mesmos já implementaram. Ou vocês querem veja, que... Você quer, não tem nenhum problema que compare debater... a política de vocês com a política de outro. Estamos debatendo vocês. Não tem nenhum problema debater a nossa política. Mas aqui o debate é sobre o BNDES por inteiro. Ele não fez um corte partidário do PT. A gente está discutindo o projeto do governo. Não, o projeto... sim ou não? Ele falou que o projeto mandou, que o governo mandou um projeto. Mas o debate aqui não se resume a isso. Mas se você quiser fazer, não há nenhum problema. Não estamos debatendo o porque projeto você do estará governo. desafiado... O governo do PT. Você estará desafiado, então, a mostrar que no governo do PT o BNDES teve prejuízo, que o BNDES não fortaleceu empresas nacionais, porque você fazia o julgamento da corrupção. Não, veja, se você falar, por exemplo, olha, porque aí você está, me parece, dizendo o seguinte, não, uma empresa cometeu corrupção, né? O que eu defendo, punição aos donos, punição àqueles que fizeram. Agora, destruir a engenharia nacional, como a Lava Jato fez, é um tiro no pé. Quantos milhares, centenas de milhares de empregos nós perdemos? Nós perdemos competidores internacionais. Então, me incomoda, não estou dizendo que é o teu caso, quando alguém faz um discurso supostamente moralista, né, supostamente, não é o teu caso, aí você vai e pune a empresa, atendendo aí sim, não interesses de pequenos, interesses de grandes empresas mundo afora. Então eu acho que o debate aqui do BNDES é como instituição. Eu não quero fazer disso apenas um debate ideológico. Não me incomoda fazer. Não, mas o meu debate que a proposta que está aqui nós temos uma proposta do governo, nós temos uma política do atual governo em relação ao BNDES e nós estamos discutindo essa política. O que eu estou demonstrando nós já temos um histórico, essa política já foi aplicada e essa política fracassou. E não fracassou por razões morais apenas, éticas apenas, fracassou por razões econômicas. Fracassou porque todos os estudos demonstram que a gente gastou 300 bilhões de reais, 340 bilhões de reais, a nossa indústria não se tornou mais competitiva, a gente não melhorou a nossa competitividade internacional, a gente beneficiou alguns poucos e o efeito econômico disso durou 2 anos apenas, durante todo o resto não durou mais, isso segundo o Ministério do Planejamento, segundo os estudos que você pega do INSPER, segundo os estudos que você pega da EGV, todos os estudos sobre a política industrial do PT, utilizando o BNDES, tanto de campeões nacionais, como em relação à exportação, que está diretamente ligado aos campeões nacionais, demonstrou um completo fracasso econômico, demonstrou a gente jogando dinheiro no lixo. Então, não é um debate... E aí, entrando no debate ainda sobre punição de empresas, eu acho que a empresa tem que ser punida sim. Por quê? Porque o principal negócio da empresa, na minha convicção, dessas empresas que estavam ligadas no cartel da Lava Jato, não era engenharia, não eram as obras. Não é que existia uma empresa idônea, focada em fazer boa engenharia e boas obras, e aí houve alguns executivos que cometeram corrupção e que eles precisam ser punidos. Não. O negócio da empresa era corrupção. Não fosse o conluio com o poder público e não fosse o cartel com seus outros competidores, o negócio seria inviável por si só, não seria sustentável economicamente. Então o negócio da empresa era corrupção. Logo ela não se sustenta e logo ela precisa ser punida por isso. Deputados, o debate está acalorado e ótimo, mas o nosso tempo está se esgotando e cabe uma nova conversa, porque é um desdobramento distinto da pauta inicial, mas é válido também. Fica desde já o convite para que os senhores retornem, mas eu gostaria de encerrar ouvindo as considerações finais. Eu comecei com o senhor, vou terminar também com o senhor. Afinal, essa nova política é possível e é necessária do BNDES? Olha, falta pouco para o deputado Kim dizer que o BNDES é muito bom, porque se ele circunscrever os problemas à administração do PT, eu deixo para ele, digamos, a provocação, para ele no próximo debate trazer aqui as provas do que ele fala. É a minha opinião antecipadamente, ele não vai conseguir. Por quê? Se eu aqui citei,
né? Tanto aquele que presidiu o BNDES, indicado pelo Temer, o Paulo Rabelo de Castro, que de maneira séria falou, isso aqui não tem esquema não. E, digamos, a própria auditoria que foi feita pelo BNDES no governo Bolsonaro mostrou que não tinha corrupção. A gente vai ver esses números depois. Deputado Kim Kataguiri. Muito bem, eu termino então trazendo duas provas aqui de dois fracassos retumbantes por parte do BNDES que guardam uma similaridade muito grande com a política que o PT quer implementar agora novamente. O primeiro foi a política industrial vertical em relação à indústria naval. A gente desperdiçou 26 bilhões de dólares, a nossa indústria naval não se desenvolveu e a gente ainda passou vergonha no Japão. Eu fui numa missão em 2019 que a gente deu calote durante o governo Dilma no governo japonês nesse programa. Outro exemplo de desastre foi o pró-caminhoneiro, né? Os empréstimos com juros reais negativos, que aumentaram em 40% a frota de caminhões, gerou um aumento gigantesco na oferta do frete e fez com que a gente tivesse a maior greve de caminhoneiros da história do país e quebrou o setor. Então, dois exemplos práticos de como a política industrial do BNDES, interna e externamente, foi um grande fracasso. Eu já me coloco à disposição para fazer um novo debate com o deputado Arnido. Antes do pró-caminhoneiro, havia mais de 100 mil motoristas vindo de fora. Foi o pró-caminhoneiro que gerou trabalho e renda e greve, no Brasil. O debate Greve foi ideológica. Muito obrigado, deputados. Eu conversei com o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e com o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo também.